Oi, turma. Na aula de hoje, então, a gente vai falar sobre o refúgio. Na aula passada, a gente falou sobre a situação dos apátridas, falamos também do asilo político, e hoje, então, é a vez da gente falar sobre o Instituto do Refúgio. O Instituto do Refúgio, ele é regulado pelo direito internacional, existe uma preocupação em regular esse tema pelo direito internacional, e essa preocupação ela surge principalmente no período pós-Segunda Guerra Mundial, quando é elaborada então a Convenção relativa ao Estatuto do Refugiado de 1952. Por que surge pós-Segunda Guerra Mundial? Porque a Europa vinha de um período de conflito, de guerras, e muitas pessoas haviam deixado a Europa, né, em razão desses conflitos, e estavam em outros territórios e precisavam, de alguma forma, ser protegidas. Então, tinha a intenção de proteger essas pessoas que tinham saído da Europa nesse período do pós-Segunda Guerra Mundial. Claro que, passado um tempo, né, essa situação de refúgio ela não mais se restringia somente à Europa, a gente vai ter várias situações no mundo que vão se caracterizar como situações que podem levar uma pessoa ao status de refugiado. E então, em 1967, foi feito um protocolo adicional a essa convenção internacional para estender a possibilidade de se enquadrar como refugiado outras situações que não só aquelas do período pós-Segunda Guerra Mundial. Na legislação brasileira, nós temos uma lei específica que vai regular o Estatuto do Refugiado, que é a Lei 9474 de 97. Então, se vocês quiserem saber um pouco mais, ler um pouco mais especificamente desse instituto no Brasil, é interessante dar uma pesquisada nessa Lei 9474 de 97. Mas o que é, então, o status de refugiado, ou quem se enquadra nessa categoria de refugiado? Refugiado é aquela pessoa que, devido a fundados temores de ser perseguido em seu estado, precisa sair do território ou do seu país, né? Esses temores de ser perseguidos, eles podem ser por motivo de raça, religião, nacionalidade, por pertencer a um determinado grupo social ou em razão de suas opiniões políticas. Então, se a gente for pegar, por exemplo, no período pós-Segunda Guerra Mundial, quando foi elaborada essa Convenção Internacional relativa ao Estatuto do Refugiado, existiam muitas pessoas que tiveram que deixar a Europa por pertencer a um determinado grupo social porque estavam sendo perseguidas. No caso, a gente tem como exemplo os judeus, que pertencem a um determinado grupo e eram perseguidos naquele período, então, principalmente na Alemanha, por pertencimento a um determinado grupo social, ou até poderia se enquadrar na questão da própria religião, né? Então, essa pessoa, ela está sendo perseguida, ou tem fundados temores de vir a ser perseguida, por um desses motivos que eu falei para vocês, e ela não tem ou não quer recorrer à proteção do seu país, justamente porque muitas vezes é o seu próprio país quem a está perseguindo. Então, essa pessoa, estando fora do território do seu país, da sua nacionalidade, ela pode, então, no país, num outro país, solicitar a condição de refugiado. Tranquilo? Aqui é importante, por enquanto, lembrar que eu falei para vocês, né, que essa pessoa ela pode ser perseguida por motivo de raça, religião, nacionalidade, por pertencer a um determinado grupo social ou por suas opiniões políticas. Lembram que quando eu comentei com vocês sobre o asilo político, ali também a pessoa ela estava sendo perseguida por motivos de opiniões políticas. Já já a gente vai falar qual é a diferença então entre o refúgio e asilo no que se refere a essa especificidade da questão da perseguição por motivo de opinião política. Tranquilo até aqui? Nesse slide, a gente tem alguns dados sobre refugiados. Em 2015, nós tínhamos 15,1 milhões de refugiados no mundo, sendo que a maioria deles são provenientes do continente africano, depois Ásia e Pacífico, Europa,
na sequência Oriente Médio e Norte da África e, por fim, as Américas. Então, a América Latina, ou América como um todo, no caso, é o continente que menos tem refugiados hoje no mundo. Depois, no segundo quadrado ali, a gente pode ver que o fluxo maior vem da Síria, que é um país que está em conflito já há alguns anos, Afeganistão e, em terceiro lugar, a Somália. E para onde essas pessoas se deslocam ou qual é o destino dessas pessoas especialmente, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, o caso da Síria, a gente vai perceber que a maioria das pessoas que saem da Síria, elas se deslocam para o Líbano. Nesse outro slide, ele já traz uns dados um pouquinho mais atuais, que são de 2017, e aí a gente vê que há um aumento significativo no número de refugiados no mundo. Então, em 2017, a gente tem um dado de 25,9 milhões de refugiados. A maioria deles continua vindo da Síria, Afeganistão, e agora aparece também em terceiro lugar o Sudão do Sul. E como eu comentei para vocês, né, ali nesse slide, ele vai dizer que 80% das pessoas que se deslocam, elas vão ser abrigadas por países vizinhos do seu país de origem. Já dados do Brasil vão dar conta de dizer que em 2018 o Brasil reconheceu um total de 1.086 refugiados e com isso o país atinge a marca de 11.231 pessoas que são reconhecidas como refugiados pelo Estado brasileiro, sendo que a maior parte delas são de sírios, né, que foram registrados como refugiados no Brasil. Se a gente for pegar esses dados e comparar com outro dado que também é divulgado pelo CONARE, em 2018 foram feitas mais de 80 mil solicitações de refúgio. Então, foram feitas muito mais solicitações, 80 mil, e só 1.086 efetivamente tiveram reconhecido esse status de refugiado. Então, a gente percebe que, na verdade, o Brasil ele reconhece muito pouco esse status de refugiado. Mas o que é interessante sobre a legislação brasileira é que ela, inclusive, amplia a possibilidade de se reconhecer o status de refugiado. Se a gente pegar a Lei 9474 de 97, no artigo 1º, ela vai dizer que pode ser reconhecido como refugiado todo indivíduo que for sofrer perseguição ou tiver fundados temores de ser perseguido por motivo de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas, né, o que já é igual ao que prevê a Convenção Internacional, mas ele ainda estabelece uma outra possibilidade, que é aquela pessoa que, devido a grave e generalizada violações de direitos humanos, é obrigada a deixar o seu país de nacionalidade para buscar refúgio em outro. Então, percebam que ele está ampliando a possibilidade de se reconhecer alguém, o status de refugiado, por motivo de grave violação de direitos humanos. Então, amplia muito o conceito de refugiado, embora o Brasil reconheça muito pouco esse status às pessoas que estão solicitando a condição de refúgio. Ainda, pessoal, é importante falar que não é qualquer pessoa que vai ter reconhecido seu status de refugiado, ainda que ela possa se enquadrar, né, nos requisitos que eu comentei com vocês anteriormente, mas a própria lei ela vai restringir esse benefício a algumas pessoas, como, por exemplo, pessoas que tenham cometido crimes contra a paz, crimes de guerra, praticado atos terroristas, tráfico de drogas. Essas pessoas não vão ter reconhecido esse status de refugiado, né? Ou que sejam considerados culpados ou contrários aos fins e princípios das Nações Unidas também não vão ser considerados, não poderão ser reconhecidos como refugiados. Então, o que acontece no caso dos refugiados, né, pessoal? São pessoas que saíram do seu país e elas estão no território de um outro país. Quando a pessoa ingressa nesse território de um outro país,
geralmente ela vai estar irregular, porque ela não vai ter visto, ela vai estar fugindo do seu país de origem e ingressa no território estrangeiro. Então, a primeira coisa que essa pessoa ela tem que fazer ao entrar num território estrangeiro é procurar a autoridade local e pedir o reconhecimento do status de refugiado para que ela não seja considerado um estrangeiro que esteja irregular e sofrer algum tipo de penalização, né? Então, no caso do refugiado, o ingresso irregular não vai fazer com que ele perca a possibilidade de requerer, então, esse status de refugiado. E ao solicitar a condição de refúgio, então se inicia um processo e esse processo ele suspende qualquer possibilidade de um processo administrativo ou criminal contra essa pessoa por ter entrado irregularmente no país, tá? No Brasil, o órgão que regula e decide as questões de refúgio no Brasil é o Comitê Nacional para Refugiados, né, ou o CONARE, e ele é um órgão colegiado que visa, então, decidir questões relativas ao refúgio. Aqui nesse slide eu coloquei para vocês como ocorre, então, esse processo de solicitação de refúgio. Então, a pessoa que se encontra em território brasileiro e queira solicitar o status de refugiado, ele vai ter que procurar a Polícia Federal e fazer um pedido formal de refúgio, né? Esse pedido, ele é feito de forma gratuita, não paga nenhum tipo de custas ou valores para entrar com esse pedido de refúgio, mesmo que a pessoa ela tenha entrado no país em estado irregular, isso não impede ela de solicitar o refúgio, como eu já falei para vocês. Então, ela vai preencher um termo de solicitação de refúgio na Polícia Federal e, uma vez preenchido esse termo, então, ela vai receber o protocolo provisório, né, que é um comprovante de que ela fez esse pedido de refúgio, e esse protocolo ele vai servir como se fosse um documento de identidade dessa pessoa pelo período de 1 ano, sempre renovável, até que saia, então, a decisão final se vai ser concedido ou não o refúgio. Esse protocolo ele é importante também porque ele permite a pessoa obter carteira de trabalho e um CPF para poder ter acesso aos serviços públicos disponíveis no Brasil. Isso é bem importante, né? O reconhecimento desse status de refugiado garante o acesso a essas pessoas às políticas sociais, serviços de saúde pública no Brasil, né? Bom, então, preenchido esse termo, se inicia um processo administrativo e aí são feitas algumas diligências para instruir esse processo. Então, podem ser juntados documentos que essa pessoa tenha para comprovar, né, essa perseguição ou a situação do seu país. Essa pessoa ela pode ser entrevistada também, que é uma etapa bem importante para verificar a existência desse fundado temor de perseguição que a legislação exige, né? E aí é importante porque a lei ela vai dizer que a pessoa ela tem direito a um intérprete. Então essa entrevista ela vai ser feita com a ajuda de um intérprete que vai traduzir para essa pessoa, facilitar então a comunicação dessa pessoa, né? E aí, finalizada essa parte de instrução, vai ser elaborado, então, um relatório, né, com o que foi ouvido, com os documentos, e esse relatório vai ser enviado ao secretário do CONARE. E aí, uma vez enviado para o CONARE, então vai ser proferida a decisão sobre a concessão de refúgio na reunião colegiada desse órgão, certo? Uma vez concedido o pedido de refúgio, essa decisão positiva vai ser notificada ao Departamento de Polícia Federal e vão ser tomadas as medidas administrativas cabíveis, informando essa pessoa do status de refugiado, reconhecendo essa pessoa, os documentos e etc. Se for negado o pedido de refúgio, então cabe recurso dessa decisão no prazo de 15 dias. Esse recurso ele é feito ao ministro de Estado, ao ministro de Estado
Ainda, turma, eu queria ressaltar com vocês a importância do Acnur, que é a agência da ONU para refugiados. Então, vale a pena dar uma olhadinha, entrar no site deles, dar uma pesquisada. No âmbito internacional, é a principal organização que trata do tema dos refugiados, cuidados com refugiados. Então, desde a questão de ajuda aos refugiados para encontrar uma solução para a situação deles, a questão dos campos de refugiados hoje. Existem em vários locais no mundo, então, que são locais que são considerados neutros e as pessoas que estão saindo dos seus países, fugindo, né, de algum tipo de perseguição, conflito, acabam se estabelecendo por um tempo nesses campos de refugiados, né, oferecendo ajuda de emergência para essas pessoas, e também eles têm, dentre outras funções, promover a adesão dos países a essas convenções de proteção aos refugiados no âmbito internacional, fazer pesquisas sobre esse tema, a questão dos dados, os dados que eu trouxe para vocês também são dados que vêm dessa agência da ONU para refugiados, apoio a grupos que visam a proteção dos refugiados nos países. Então, eles têm um papel bem importante no âmbito internacional e local com relação aos refugiados. Vale a pena dar uma olhadinha no site deles também. E, por fim, então, a questão da diferença entre asilo e refúgio, que é bem importante, certo? Tem um slide ali para vocês colocando a diferença entre os dois, mas principalmente a questão do que difere o asilo com o refúgio é que o asilo ele é mais uma decisão política de receber ou não aquela pessoa que está solicitando aquele pedido de asilo porque ela está sendo perseguida por motivos de opinião política no seu país. O asilo ele é algo individualizado, então é uma única pessoa que está sofrendo aquela perseguição. E o refúgio ele tem um caráter mais universal e ela se trata de uma perseguição mais coletiva. Então, assim, quando a gente reconhece o refúgio, a gente não está reconhecendo ele individualmente para aquela pessoa, mas para todas aquelas pessoas que se encontram naquele país, naquela situação. Então, ele, uma vez reconhecido para um determinado grupo, ele deveria ser estendido para todas aquelas pessoas que fazem parte daquele grupo. Isso até é uma discussão, né? Porque se tu reconhece para o indivíduo que ele é da Síria, e aí tem a questão da grave generalizada violação de direitos humanos, obviamente que todas as pessoas que vêm da Síria poderiam se enquadrar naquele status de refugiado, certo? Então, assim, o refúgio, ele tem essa questão coletiva, diferente do asilo, que ele é individualizado. O refúgio, uma vez caracterizada aquela situação de perseguição, fundado o temor de perseguição por motivo de raça, nacionalidade, religião, opinião política e etc., ele deve ser reconhecido e, na verdade, a decisão ela deveria ser, e ela é considerada uma decisão de caráter apolítico, né? Enquanto que, na verdade, o asilo ele é muito mais politicamente fundamentado, porque aí a questão de definir se aquela pessoa está sendo perseguida por um motivo de opinião política dentro de um determinado regime, de um contexto de um país, ela é uma decisão muito mais política, vamos dizer assim, do que o refúgio, né? E, no caso, o asilo, ele pode ter a opção de ser solicitado dentro do país em que a pessoa está sendo perseguida, quando ela solicita por meio de uma embaixada, né, que seria o asilo diplomático, e o refúgio, ele sempre vai ser solicitado quando a pessoa ela já está fora do seu país. Então, a pessoa precisa primeiro sair do seu país, entrar em um outro território, e nesse outro território, aí sim, solicitar o refúgio. Certo? Uma outra diferença é que o asilo é uma perseguição atual e efetiva, então precisa estar comprovando que aquela perseguição ela está ocorrendo. Então vamos pegar, por exemplo, a questão do Julian Assange, né, que é um dos fundadores do Wikileaks. Ele tem um mandado de prisão por ter divulgado documentos oficiais dos Estados Unidos. Então é uma perseguição que ela está ocorrendo.
O refúgio, ele não precisa que aquela perseguição esteja ocorrendo no momento, mas ele pode ocorrer, e ele ocorre quando há um temor de perseguição, e esse temor, ele tem um fundamento, né? Então, assim, no caso de uma grave generalizada violação de direitos humanos, pode ser que a pessoa, naquele momento, ela não esteja sofrendo aquela violação. Mas como existe essa situação de um contexto e que isso está ocorrendo de forma generalizada, ela tem um temor de que ela possa sofrer aquela perseguição. Então, são algumas diferenças que nos permitem estabelecer se se trata de uma situação de asilo ou uma situação de refúgio. E claro que o procedimento também ele é um pouco diferente entre a relação de solicitação de asilo e de refúgio. Mas acho que é isso, já são muitas informações, acho que para um vídeo só, mas se vocês tiverem dúvidas, podem mandar essas dúvidas por escrito, que a gente tira as dúvidas e vai conversando mais sobre esses temas.